Isso daqui é pior ainda do que o fundão eleitoral. Então, basicamente, hoje a gente já paga imposto para os políticos que quiserem ser eleitos usarem o nosso dinheiro para divulgar os seus nomes para nós, para selecionarmos aí quem seria a melhor opção. E se não bastasse isso, a gente ainda tá vendo aí 90 milhões de reais só no ano passado, só para continuar divulgando o nome desse político para dizer que ele existe, para próxima eleição que acontecer, o nome dele continuar em alta, né? Então vamos comentar a respeito disso, já se inscreva no canal, ajuda a gente aí a bater os 200 inscritos, deixa um like no vídeo para dar aquela fortalecida, então bora lá, né? Então foi feita uma estimativa aí. Então os deputados gastam quase 90 milhões de reais em divulgação, isso só no ano passado. E no topo da lista, inclusive, tá um deputado aí que gastou praticamente R$500 mil, tá? Para que serve esse dinheiro? Esse dinheiro serve para divulgar as obras que eles estão fazendo. Então hoje, olha só que loucura. Hoje uma pessoa que ela pega fundo eleitoral durante o período que ela vai se eleger mesmo, tá? Não tem nem falando fora desse período. Ela pega aí, né? Eu vou citar o exemplo aqui da cidade de São Paulo. Eu me candidatei a vereador, não usei fundo. E quem foi eleito não teve ninguém com menos de R$500 mil investidos. E cerca de 99% das pessoas eleitas que tiveram esse capital aí investido usaram fundo eleitoral. Daí você fala assim, mas poderia muito bem fazer uma captação externa, só que aí que tá. Também existe uma certa proibição de você captar um valor muito alto em dinheiro fora o fundo eleitoral. Por quê? Porque aqui no país impera o chamado socialismo ou comunismo. Então, se você tem um poder aquisitivo muito alto, você não pode pôr simplesmente dinheiro aí, o seu dinheiro, a sua grana para se bancar. Você tem que pegar o dinheiro do povo para se bancar. Ou você vai correr atrás de incentivo e tudo mais, né? Que a gente viu, por exemplo, o caso do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, ele tem muita grana. Se ele quisesse, ele poderia fazer uma campanha, a campanha mais cara do país, quando ele se candidatou a prefeito. Tô falando que ele seria um bom gestor, ou que ele é um bom exemplo de pessoa, ou que ele é bom, ou que ele é mau. Não tô falando isso, tô só falando em relação a dinheiro, tá? Ele poderia, só que a última vez que ele se candidatou, ele colocou dinheiro do bolso dele. E o que ele fez? Ele teve que... Ele, quando se candidatou a presidente, né, isso em 2022, né, 2022, ele colocou dinheiro do próprio bolso para alugar aviões. Só que ele foi ver lá, os caras estavam cobrando um horror de hora de avião, então ele contratou a própria empresa para gerar nota, para ele voar de avião, gerou nota fiscal, tudo certinho, pagou do bolso dele. Daí falaram que era abuso de poder econômico e os contratos começaram a ser investigados. Só que assim, gente, ele não pegou fundo eleitoral, ele pegou dinheiro dele mesmo e alugou seus próprios aviões, porque era bem mais barato do que de fato ele alugar aviões de terceiros. Daí, depois disso, ele fez uma campanha sem usar um centavo do bolso dele. Ele gastou dinheiro com segurança, gastou dinheiro com a proteção dele, transporte e tudo mais. Mas de resto, ele só usou dinheiro de doação. Com isso, então, a gente vê que você até pode pegar dinheiro de doação, mas você não pode usar seu próprio dinheiro, o que é um absurdo. Então você trabalha, você se esforça pra caramba, você consegue prosperar mais do que todo mundo, porque você dormiu menos, trabalhou mais, e no fim das contas você não pode usar esse dinheiro, você tem que ficar usando dinheiro do povo. E a gente não, né, porque eu não usei, mas daí os candidatos usam o seu R$500 mil aí e às vezes nem é eleito, né? Teve gente que recebeu na mão fundo eleitoral, coisa de 100, 200, 300, 500, R$500 mil e ainda assim não conseguiu se eleger, né? E a gente pagou por esse absurdo. E agora o mais absurdo ainda, não só usa-se todo esse dinheiro para tentar se eleger, e na maior parte das vezes não consegue, como também eles têm uma verba descarada, um negócio assustador, só para dizer que ele existe, que é como se fosse um fundo para pré-campanha, porque no fim das contas você ficar usando dinheiro do povo para se promover, para promover seu próprio nome, é uma forma também de você fazer uma campanha política, e como tá fora de época a gente chama de pré-campanha, tá? Então,
os deputados têm acesso a essa verba para ficar divulgando o nome, para esfregar na sua cara que eles são candidatos e você futuramente votar neles, porque em algum momento você se deparou com essas verbas aí, com essas campanhas que eles fazem, né? Então veja só, a gente fala tanto em relação à questão de corte de gastos, o governo Lula tá gastando pra caramba, só que no fim das contas tem até político da direita também fazendo esse tipo de coisa, né? Torrando essa verba. E daí qual é o papo? Ah, é errado, mas se a gente não pôr a mão nesse dinheiro também, outro vai pôr, então todo mundo põe a mão. Que é um absurdo gigantesco, né? Mas comentei o que você acha a respeito do assunto, já se inscreva no canal também, ativa o sino e deixa aquele like maravilhoso. Até mais.